Pessoal da igreja com a parte do Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor ele tem falado poderosamente aqui nesse lugar. Meu coração está acelerado, mas acelerado e nervoso mesmo. E eu creio que o Senhor ele vai continuar falando, porque ele desde o início ele já tem falado, e eu tenho sentido muito a presença dele aqui. De verdade. E eu vou ler para a igreja se assentar, tema da campanha que está em Josué 3:5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Pode se assentar, igreja. Irmãos, o Senhor ele tem falado muito sobre muitas coisas. Sobre se santificar, sobre se separar, sobre nos analisar, sobre parar de julgar, né? E a gente, muitas das vezes, a gente tem muita dificuldade de abandonar esses hábitos, né? Que é do homem, que é carnal, né? E a Marisete, na palavra dela, eu estava recebendo muito, porque esses dias, tanto na palavra de ontem quanto na palavra de hoje, eu conversava com meu pai, acho que no sábado, sobre essas questões do ser humano, do homem, carne. A questão da gente ter que melhorar. E tem muito a ver com essa palavra que o Senhor ele colocou no coração da campanha. E todas as vezes que a Marisete falava, eu só me alimentava, porque a gente tem que se alimentar, irmãos. A palavra que ela é falada aqui, ela não é para o meu irmão do lado, ela é para mim. E a gente tem muita mania de falar assim: essa palavra aí é para fulano, ele deve estar recebendo. Não, ela é para você e ela é para mim. Porque a gente tem que, a cada dia, irmãos, a palavra de Deus hoje, o tema é santificai-vos. Porque depois vem um bônus. Mas para vir um bônus tem uma condição: santificai-vos, irmãos. Santificai-vos. E é necessário, irmãos, santificai-vos, porque o Senhor ele já tem dado os sinais suficientes, irmãos. E de fato, às vezes a gente fica espantado, porque é maldade, é ruindade, é filho matando mãe, mãe matando filho, e são coisas horrendas que não tem agradado o Senhor. E o Senhor ele tem dado os sinais dele que a gente tem visto na terra. E o mundo ele não está entendendo. Enquanto o mundo não entendeu, o Senhor ele vai continuar fazendo. E a gente vai sentir. A gente vai sentir. E, irmãos, na palavra do Senhor, essa palavra fica lá em Josué, né? E Josué, quando ele passou essa mensagem para o povo, a gente sabe que Josué foi aquele homem que esteve ali com Moisés enquanto ele liderava o povo. E Josué ele tinha uma essência linda, né? Maravilhosa. E ele tinha perdido seus pais quando nasceu. E ele não teve uma figura paterna, materna. Mas o Senhor, quando ele tem uma obra na nossa vida, irmãos, o Senhor ele cuida da gente. E é antes da gente se for ser formado, o Senhor ele já nos conhece. Antes da palavra ela sair da nossa boca, o Senhor ele já sabe. Os cabelos, os fios na nossa cabeça estão todos contados. Então o Senhor, a cada dia, todo instante, ele tem cuidado na nossa vida. E, irmãos, a importância da gente estar com pessoas que nos aproximam de Deus. Porque, irmãos, para se santificar já é difícil. Se separar já é muito difícil, porque o inimigo ele não desiste da nossa vida. E ele fica o tempo inteiro. Então, quando o Senhor ele fala assim: meu filho, se santifica. Se santifica, irmãos, às vezes até para a gente externar alguma coisa, a gente tem que vigiar. Porque assim, o Senhor ele fala com a gente, e quando a gente externa, aí que o diabo ele fica ali e fala assim: e o Senhor falou com ela que ela tem que se santificar. Então, se você ficar ali no caladinho, porque quando o Senhor fala contigo, ele fala aqui, ó, no ouvido, às vezes ele fala através da palavra, e o diabo ele não pode entrar aqui, ó, só o Senhor. Então, irmãos, a importância de você ter pessoas que te aproximam de Deus. E Moisés, ele tinha um legado, o Senhor chamou ele para liderar aquele povo. E Josué, todo instante, ele estava ali com Moisés. Mas, irmãos, acredito que em nenhum momento ele quis aquela liderança para ele. Mas por ele ter uma essência linda, por ele ser alguém fiel, alguém parceiro, que o Senhor escolheu para ficar do lado de Moisés, ele esteve ali.
mas talvez sem intenção nenhuma. Mas o Senhor que conhece o nosso coração, que já tem tudo planejado, preparado para a nossa vida, Ele faz no momento certo acontecer, irmãos. Na vida de Josué foi assim. Foi assim que aconteceu. Quando Moisés ele foi embora, morreu, o Senhor recolheu. Antes Moisés chegou e falou assim: você vai ser o meu sucessor. E na palavra de Deus fala que Moisés ele impôs a mão sobre Josué e Josué ficou cheio do Espírito de Deus. A importância de você estar com quem te aproxima de Deus é isso. Estar com quem é aquele que vai te abençoar às vezes na atitude. Mas como? Que eu não tenho nada. Não tenho riqueza, mas quando você impõe as mãos e você está cheio da presença de Deus, você transfere a presença para o outro. E quando a gente quer o bem para o nosso próximo, se a gente está cheio, eu quero que o irmão esteja cheio também. E o Senhor ele fala muito isso. Muitas das vezes a gente vê igrejas, às vezes a gente vê liderança, às vezes brigando, eu quero isso, eu quero isso. E, irmãos, as pessoas não têm ideia do que é liderar. Não sabe. Não sabe. O que é liderar? Às vezes eu vejo ali a Thaís na maior luta e ela lidera um grupo pequeno de jovens. Mas pergunta para ela como que é. Pergunta se é fácil, não é? O Leal que lidera os adolescentes, pergunta se é fácil, não é? A minha tia que está à frente das irmãs, pergunta se é fácil, não é? Meu pai que está aqui à frente liderando uma igreja inteira, não é fácil, irmãos. Porque a gente recebe crítica, a gente é apedrejado, mas o Senhor ele cuida de você. Então você continua aí naquilo que o Senhor te chamou. Está difícil, vai ser difícil até a volta do Senhor. O importante é a gente continuar firme. Senhor, tá difícil. E às vezes o Senhor ele vem falar com a gente e a palavra de Deus fala quando a gente tem que se santificar, a gente tem que se separar em todos os sentidos. Mas como? Quando alguém vier contra você com uma seta, não é você querer retrucar, não. Você dá outra face. Eu estou me santificando. E o Senhor vai me ajudar. E é isso, irmãos. Santificar, separar. E o Senhor ele tem requerido isso de nós. E eu sei, irmãos, a palavra de Deus fala que se você estiver fazendo, você não precisa mostrar para ninguém que está fazendo, não. Porque a palavra de Deus fala, quando entrares no quarto, fecha a porta, que no secreto ele vai falar contigo. Eu falava isso até com o Rafael, a gente conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra. E a mão direita não precisa o que a esquerda está fazendo. Porque o Senhor que ele vê no oculto, ele sabe. E ele conhece, irmãos. E o Senhor ele tem falado. E a gente vê aí as pessoas se degladiando às vezes dentro da igreja. Irmãos, não é errado. A palavra de Deus fala em Timóteo 3. Aquele que almeja o episcopado, excelente escolha fizeste. Mas, irmãos, quando a gente vai lá para Timóteo 13 e termina de ler o texto inteiro, a gente para e pensa, será que eu quero mesmo esse episcopado? Porque, irmãos, na vida de cada um, o Senhor ele trabalha de forma diferente. E é de verdade diferente. Porque às vezes a gente vê o nosso irmão do lado padecendo, o Senhor cobrando. E às vezes tem outros que chega, recebe a bênção e a vida é só vitória. E a gente fica, Senhor, eu tô nessa luta há tanto tempo. Meu irmão chegou agora. Porque a gente é carne. A gente murmura, a gente teme. Mas quando a gente confia, quando a gente tem a certeza, o Senhor ele carimba a vitória. E a palavra de Deus em Timóteo fala assim, em Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria... Irmãos, e o Senhor, ele vai falando. Aqui na palavra dele.
E aí convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, aguardando o ministério da fé em pura consciência, e também sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Irmãos, e o Senhor ele vai falando. Aí a gente fala assim, será que eu quero realmente o episcopado? Porque tem gente que busca. E na palavra de Deus já fala, excelente escolha fizeste. Mas você está preparado para as consequências que essa escolha ela traz? Tu está preparado para se separar dessa forma aqui, irmãos? E é muito difícil, é duro. É duro porque as bandejas elas não param de vir o tempo inteiro. E se você não estiver ligado, você cai. Mas nós somos seres humanos. Cair do homem, a palavra fala aí, né? Cair do homem, levantar de Deus. Mas a gente, quando a gente está firme no Senhor, o Senhor ele não deixa. A gente às vezes dá uma escorregada aqui, mas o Senhor fala, ó, meu filho, eu estou aqui contigo, vou te ajudar. Então, irmãos, é muito importante. E tem vezes, irmãos, como eu falei, o Senhor trabalha na vida de cada um diferente. Tanto que tem gente que não almeja, mas o Senhor ele escolhe para colocar ali no lugar. E eu vejo assim, né, o exemplo próximo do meu pai. Ele não almejava, né, o pastorado, mas o Senhor se colocou ali através daquele homem e falou, eu tenho, né, uma obra para você, eu tenho um ministério para você. E talvez ele não escolheu isso. Não escolheu isso. Porque só quem lidera uma igreja, irmãos, às vezes liderar a nossa casa, dentro de casa já é difícil. Liderar a sua casa, eu acredito que não seja fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, às vezes o Senhor escolhe, mas, Senhor, eu não queria isso, não pedi isso. Mas Moisés, ele não tinha ideia que ele ia ser escolhido para essa obra de liderar um povo que murmura, que critica, que não tá bom, tá errado, faz desse jeito, é desse jeito aqui. É muito difícil, irmãos. Eu digo em todas as áreas da nossa vida, é difícil. E eu posso dar um exemplo. Arão, a gente conhece um pouco a história de Arão. Arão era uma pessoa difícil demais. Mas o Senhor escolheu ele como sumo sacerdote. Porque fazia parte da obra que Deus tinha na vida de Moisés. E Arão, ele veio, né, com essa ministério que o Senhor tinha para a vida dele. E, irmãos, a gente conhece um pouco que Arão era difícil. E o Senhor, na vida de Arão, a gente é falho, a gente sabe disso. Arão, ele estava ali fazendo a obra do Senhor, depois que ele aceitou Jesus, não, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que Arão, ele tinha filhos, e a gente sabe da história de Nadab e Abiú, quando eles entraram de forma errada na presença do Santo dos Santos. Eles estavam embriagados. E o Senhor, ele chegou, né, fulminou aqueles dois meninos ali. E Arão, sabe o que ele teve que fazer? Teve que guardar o luto dele, não podia nem chorar. E às vezes é essa obra que o Senhor tem na tua vida. Às vezes é uma obra árdua, difícil. Arão engole o choro e continua a obra. Porque a obra ela não pode parar. Irmãos, Davi, a Marisete ela já antecedeu aqui. Davi, ele era um homem que talvez nem esperava. Ele já estava acostumado com a vidinha dele ali, de ser rejeitado talvez pelo seu pai, mas ele estava ali, matando o urso, o leão, ele estava ali, na vida dele. Quando que Davi, ele imaginar que ele ia ser chamado a rei, ia ser escolhido? Irmãos, quando a gente está debaixo da presença do Senhor, quando a gente escolhe renunciar o nosso eu, a nossa carne, a palavra que a gente quer falar às vezes, mas o Senhor fala assim, não fala não. Quando a gente tem amor às pessoas, às coisas, quando a gente entende que o nosso próximo nos feriu, que não é o nosso próximo, é o inimigo que usa a gente para ferir o nosso próximo, a gente entende. Quando a nossa essência, assim, ela é agradável, ela é boa. Que a Marisete já falou sobre caráter, sobre ser homem de Deus.
E Davi, irmãos, ele estava ali, não é imaginar. Mas o Senhor, quando ele tem obra grande, às vezes a gente fica acomodado no nosso cantinho assim. Tá bom a vida que eu estou levando, tá muito bom. E a gente esquece que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Irmãos, a escolha é sua de você ficar onde você está. Está bem aqui, está muito bom. Mas eu posso escolher porque o meu Senhor é um Deus grande e que Ele opera. Ele opera o impossível. Ele faz acontecer na nossa vida o impossível. E na vida de Davi foi assim, irmãos. Ele não almejava aquilo ali. Mas o Senhor, ele tinha aquilo ali para a vida dele. Enquanto Saul, ele estava ali perseguindo, como a Maisede falou, não, calma. Você tá angustiado. Você tá aflito, mas eu vou tocar aqui, ó. E você vai se acalmar. Por quê? Porque a presença de Deus era na vida de Davi. Então, se a presença de Deus é na minha vida, eu vou passar essa presença e ele vai se acalmar. Enquanto Saul perseguia Davi, e o povo ficava, vamos matar Saul. Não. Quem ousa tocar no ungido do Senhor? Quem é que faz isso, irmãos? Ele tá me atingindo, querendo me matar. Mas aí o que eu faço? Eu tô santificando, tô me santificando. Então eu vou dar outra face. E a gente nem sempre a gente está preparado para isso, não, irmãos. Nem sempre está preparado. Irmãos, a questão de estar próximo de quem te aproxima de Deus. Porque a palavra de hoje é se santificar. Quando a gente se aproxima de pessoas que não andam no mesmo caminho, que os assuntos não são o mesmo, te afasta, te esfria, não acrescenta. Mas aí, quando você vai ler na palavra de Deus, você tem os exemplos na Bíblia. Quando o Senhor ele chegou naquela cidade e encontrou Filipe, né? Naquela cidade. E aí ele encontrou com quem? Com Natanael. Natanael, ele estava debaixo da figueira e ele estava esperando quem? O Messias. Debaixo da figueira. Irmãos, é muito tremendo, sabe por quê? Porque ele tinha Filipe ali e falou assim, não, eu vou te levar até o Messias. Aleluia! E a importância de você ser levado por alguém que está no mesmo pensamento, na mesma sintonia, até o Messias. Ele estava ali aguardando. Não, meu amigo, calma, eu vou te levar até o Messias. E na palavra de Deus fala em João 1:43. No dia seguinte que Jesus irá a Galileia e achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Vem, meu amigo, que eu vou te levar. Jesus viu Natanael vir com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Irmãos, a gente às vezes acha que o Senhor ele não está me vendo. Eu estou passando por uma prova muito grande, mas o Senhor ele te viu debaixo da figueira e você nem sabia. O Senhor ele te viu debaixo. Senhor, misericórdia na minha vida porque eu estou aflita, estou angustiada, não vejo nada acontecer. Meu irmão, o Senhor ele te viu debaixo da figueira. E o Senhor ele tem só amor para dar para a nossa vida. Às vezes as coisas estão erradas por escolha nossa. E as escolhas elas têm consequências, irmãos. Não é porque o Senhor ele é ruim, não. É porque a escolha que eu fiz foi errada. E a plantação, a colheita, ela é certa, irmãos. Já foi falado muitas vezes isso aqui. Não vou plantar laranja, vou colher manga. Não. Eu vou colher se eu escolher errado. E o Senhor ele nos dá a oportunidade, irmãos. Ele fala assim, meu filho, isso aqui ele não vai ser bom para você. E ele fala, às vezes, mais de uma vez.
para te dar a oportunidade de você fazer diferente. Mas às vezes a gente não escolhe fazer diferente. Não escolhe fazer diferente. Então, irmãos, esteja próximos de pessoas que vão te aproximar do Senhor. Te aproximar do Senhor. E aí eu peguei alguns exemplos de Moisés, que tinha ali Josué, né? O que Moisés fez? Ó, eu vou ir, o Senhor ele vai me recolher, mas eu vou impor mãos sobre você, porque a presença dele está sobre a minha vida e eu vou passar essa presença para você. E o que Moisés, Josué estava ali, ó, recebeu a presença de Deus. E eu posso dar Natanael, como eu já mencionei aqui. Ele tinha Filipe. Eu estou esperando, estou aqui no cantinho. Mas aí o Senhor ele usa alguém como instrumento de Deus. E fala assim, não precisa esperar não, que eu vou te levar até a presença dele. Glória a Deus, aleluia! E imagina, irmãos, Natanael chegando naquela presença, sem imaginar que aquele ali era o Messias. E falou assim, ué, da onde você me conhece? Eu te vi antes de Filipe te chamar. Eu te vi debaixo da figueira. E o Senhor às vezes ele te vê lá no quarto, quando você está lá prostrado no chão, clamando, orando, se derramando em lágrimas. O Senhor ele te viu, irmão. O Senhor ele viu quando você está com um sorriso e às vezes está engolindo o choro, porque o choro está preso aqui. Mas o Senhor ele viu, irmãos. O Senhor ele viu. E foi também, irmãos, o último exemplo, Elias. Eliseu, ele não queria se afastar de Elias, porque ele sabia que Elias carregava a presença de Deus. Deus tinha um propósito, um mistério na vida de Elias. E aí o que Elias fez? Fez a obra que o Senhor me mandou. Foi aqui, foi acolá. E Elias estava aqui, ó, no cangote dele. Não, eu vou ali porque o Senhor me mandou. Você fica assim, não, vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu vou contigo. Aonde você for, eu vou. E foi para cá, foi para lá, e ele não abandonou. E aí, quando o Senhor já tinha planejado, né, aquele mistério de Elias subir, e ele falou assim, não, antes de eu ir, me peça o que tu queres. E quando a gente sabe pedir, irmãos, é diferente. Ah, eu posso pedir? Porque quando a gente entende aquela palavra, que buscar em primeiro o reino, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas, a gente consegue entender que, como o Senhor ele tem o melhor para a minha vida, que eu vou fazer? Vou escolher isso aqui, a presença, porque isso aqui, que é um sonho meu, que está guardadinho, o Senhor ele vai operar. E quando a gente olha, esse sonho aqui aos nossos olhos é impossível acontecer. Mas aí quando eu busco me santificar, eu busco escolher a presença dele primeiro, isso aqui, meu filho, não é nada. É só uma palavra, ó. Só uma palavra que vai acontecer. Irmãos, e Elias, quando ele subiu, ele falou assim, eu quero então porção dobrada do teu espírito. Dura coisa não pediste, mas foi feito. E quando Elias foi, Eliseu assumiu, ele tinha tanta presença de Deus, irmãos, a importância de carregar a presença do Senhor. Mas carregar de qualquer maneira a gente não consegue. Porque tem que se santificar, tem que se separar. Elias, ele tinha tanta presença de Deus, que quando aquela mulher, sunamita, ela estava com o filho morto, a presença de Deus fez o quê? Ó, meu filho está morto. O que vai acontecer? O que a gente pode fazer? O que ele fez? Ele deitou sobre um menino, bem pertinho assim, ó. E o corpo dele começou a aquecer. Ele começou a tossir 7 vezes. E daqui a pouco o menino estava correndo de um lado para o outro. A importância de carregar a presença de Deus, irmãos. Essa é a importância de você carregar a presença de Deus. E aquela mulher estava com um filho morto. Mas vai tudo bem. Tá tudo bem na tua casa? Vai tudo bem, porque o Senhor ele já está trabalhando. Parece que está tudo ao contrário, mas o Senhor está lá trabalhando. Então vai tudo bem sim. Ué, mas o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que está assim desse jeito? Não. Isso aí é só um detalhe para o meu Senhor, porque lá em casa
vai tudo bem. Vai tudo bem porque o Senhor, Ele está comigo. Irmãos, a gente sabe que se santificar não é nada fácil. Jesus, eu vou voar assim, meu pai. Não é nada fácil. Para eu finalizar, irmãos. Não é nada fácil. Então, a palavra de Deus fala. A gente passa as lutas, as provas. Mas a palavra de Deus fala, santificai-vos. Santifica hoje. E eu estava lendo até um trecho, porque às vezes a gente quer se santificar porque a gente está condicionado a algo, a gente quer alguma coisa. Então a gente santifica porque a gente quer aquilo. Mas não, se santifica de crédito. Porque eu estou vivendo essa luta hoje, porque a nossa vida é constante luta, irmãos. Às vezes a gente pensa que tá legal, tá feliz, tá alegre, e o inimigo ele vem com força para tentar nos derrubar. Mas quando a gente se santifica, a gente pensa assim, aquilo ali é só um detalhe. Nossa, mas é tão grave. Mas para o Senhor é só um detalhe. Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque eu estou me santificando. E amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra. Santificar. Santificar. Santificar a minha vida. Porque eu preciso me santificar. Eu preciso receber a exortação que o meu irmão está trazendo para a igreja. Porque eu, Samara, preciso me santificar. Preciso. E eu achei engraçado que a Mazete falou, porque às vezes a gente acha que é o alecrim dourado. Ela falou ontem, achei engraçado. E realmente é isso. Porque às vezes o irmão está exortando, aí sabe o que a gente faz? Fala, Deus! Porque parece que é só para o irmão, para mim não. E irmãos, o Senhor está atento a tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Quando o irmão está falando, isso aqui é pro fulano, tenho certeza. Se o fulano estivesse aqui hoje, ele ia se alimentar. Não, essa palavra é para você e é para mim. Então, irmãos, se santifica, porque amanhã, se santificando hoje, a consequência vai ser das maravilhas que o Senhor fará amanhã acontecer na tua vida. Então você saia daqui hoje sabendo que o problema que ficou, ele vai estar solucionado. Mas se você escolher se santificar aqui e confiar no Senhor, porque Senhor, eu saí de casa, deixei um problema, mas eu vou chegar em casa. Eu escolhi me santificar aqui nesse lugar. E eu vou sair com a armadura do Senhor. Porque o inimigo ele vai tentar contra a minha vida. Mas eu vou chegar em casa e vou ver as maravilhas do Senhor acontecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.